Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa. O capítulo de hoje, nós estamos reiniciando de novo o Evangelho, né? O capítulo 1, número 1, que diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aqui nós vimos palavras que se referem a Jesus, né? Então, o Novo Testamento é todo ele sobre coisas que Jesus nos deixou, ideias que Jesus nos deixou. O primeiro capítulo analisa a lei de Moisés e a divide em duas partes. Vocês sabem, já viram na Bíblia, já leram, já fizeram a comunhão, muitos aqui, acredito, né? Já estudaram sobre Moisés. Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, dados por Deus. Qual era a intenção de Deus ao dar esses 10 mandamentos? Veja bem, Moisés era o chefe de um povo agressivo, violento, briguento, e Deus queria que essas coisas mudassem. Além disso, esse povo lá da antiguidade, eles tinham muitos deuses. Eles não se referiam a um Deus só. Eles tinham o Deus da chuva, Deus da colheita, Deus daqui, Deus dali. Eles faziam oferendas, sacrifícios, né, para esses deuses. E Deus não estava de acordo com isso, porque ele era o único, né? Então, o que ele fez? Ele trouxe para Moisés os 10 mandamentos. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Lembram de quando estudaram os 10 mandamentos? As palavras não importam, mas eles são iguais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Não matarás. Lembra disso? Todas as religiões têm os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, é uma lei divina. Foi Deus que nos trouxe. Então, eles são infinitos. Vejam bem, lá Moisés, há muito tempo atrás, ele recebeu de Jesus, de Deus. Imagina, até hoje nós falamos dos 10 mandamentos. E as gerações que virão vão continuar falando nos 10 mandamentos. Porque é uma lei de Deus. E as leis de Deus são infinitas, são divinas. Elas não mudam. Pode a religião católica dizer de uma maneira, a espírita dizer de outra, a evangélica dizer de outra, mas são as mesmas leis, né? Vejam bem, Moisés, para organizar essas leis no povo que ele tinha que também ser severo. Um povo briguento não aceitaria tão fácil aquilo que Deus pregava, os 10 mandamentos. Amar o seu próximo. Não matarás, não roubarás. Lembram? E o que ele fez? Ele também ameaçava. Então, tinha as leis divinas, que eram os 10 mandamentos, e as leis de Moisés, as leis mosaicas, que eram leis feitas por Moisés para trazer o povo ali, para aprender a amar o seu próximo, ter amor no coração, ter fé, ter respeito, ter caridade, né? Porque é isso que nos prega os 10 mandamentos até hoje. Claro, as leis divinas continuaram, que são os 10 mandamentos, mas as leis de Moisés, no correr do tempo, elas vão se diluindo, vão mudando, se mancharam, outras nem a gente sabe quais são, né? Mas o que nós queremos aqui salientar é que os 10 mandamentos são muito importantes para todos. Para todos. Por isso eles estão aí. Daí, logo após Moisés, nós temos Jesus. Jesus não veio destruir a lei. E foi tão engraçado isso, né, gente? Porque os reis da época, o que eles acreditavam?
que Deus queria poder, queria trono, queria dinheiro, queria destaque. Não, não. Deus veio para mostrar, olha aqui, que na vida o mais importante é o reino de Deus, não é o reino da terra. Esse reino aqui, essa terra que nós vivemos, esse momento é tão fugaz, tão rápido. Num instante a vida passa, né, gente? Num instante. E Jesus não tinha esse objetivo de ficar rei de alguma coisa daqui. Ele queria que a gente aprendesse a respeitar o reino lá de cima, o reino do Pai, o reino de Deus. Este é o reino importante. E é esse que nós temos que nos preparar aqui para levarmos as coisas daqui. Levarmos coisas que aprendemos, coisas que praticamos, coisas que fizemos de bem. A nossa malinha, quando a gente parte daqui, eu costumo dizer que a gente deve levar, eu não sei, uma mala, e que lá em cima, quando eles abrirem, eles não vão querer dinheiro ali dentro. Eles vão querer a fé, o amor, a caridade, o respeito que eu tive pelo meu próximo. E como está difícil, né, nos dias de hoje, agora vamos trazer para cá, ser assim, caridoso, amoroso. Como é difícil dizer para as pessoas, eu te amo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão legal. O ciúme, gente, o ciúme é uma coisa tão ruim. E as pessoas têm ciúmes, têm raiva, né? Carregam nas costas esse peso. Ciúme de alguém, por quê? Adianta, só prejudica a gente. Só prejudica a gente. Cristo, ou Jesus, como vocês quiserem, lá durante o período que ele esteve aqui na Terra, ele já deu e já deixou sementinhas do que viria em 1857. Em abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, Allan Kardec iniciava o Espiritismo na Terra, no planeta Terra. Depois de muitas pesquisas. É claro que em 1857 teve aquele início assim, certo, com um livro, o Livro dos Espíritos, que é um livro muito bom, quem não leu pode ler, gostar, né? Então, é a importância de saber que lá Jesus já tinha deixado ideias, mas eram ideias que as pessoas não entenderiam na época. E como as pessoas custaram entender, e até hoje as pessoas ainda não entendem muita coisa do Espiritismo. Acham que são fenômenos, que são mistérios, que são uma casa assombrada, e não é nada disso, né, gente? Allan Kardec provou, pelos estudos que fez, que é científico, que nós temos uma alma que quando a gente parte daqui para outra morada, para a nossa nova casa, né? Que a gente lá passa a se chamar espírito, a alma que nós temos aqui, eu não gosto muito dessa definição, que durante a terra seja alma e que lá em cima seja espírito, mas os livros trazem isso. E a gente chega lá e esse espírito tem que ser trabalhado, né? E daí, muitas vezes, a gente não está preparado para levar a nossa malinha e fica por aí, andando de canto em canto, de porta em porta, né? Às vezes, e é muito engraçado quando as pessoas perguntam, mas será que tem? Sim, aqui entre nós todos agora, quem tem evidência de ver, de sentir, sente os espíritos por aí também assistindo. Por que nós começamos exatamente às 2h10? Porque nesse momento a espiritualidade está junto conosco. E os espíritos que nos orientam também estão aqui. No momento em que a gente senta aqui, e no momento em que eu levanto aqui para falar com vocês, que o Pedro levanta, o Ederson levanta, a gente sabe que está sendo guiado pelos espíritos. Então não é fenômeno, não é mistério, não é nada. É simplesmente ciência, né? E nós vamos ver, quando chegar a nossa vez,
A gente vai saber disso. Então, o Espiritismo já veio de muitos e muitos anos, né? Lá já tinha uma sementinha que era para que a gente se preparasse. Então, vejam bem isso aqui que é muito importante. A lei do Antigo Testamento, olhem só, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. Então, Moisés era o centro. A do Novo Testamento está personificada em Cristo. Cristo é o centro. E o Espiritismo? No que será que está centrado? Está personificado nos ensinamentos dados não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra. Sobre todos os pontos da terra. Temos espíritos sobre todos os lugares. Podem acreditar ou não acreditar. Quando alguém diz que não acredita, um dia vai acreditar, né? Quando chegar a vez dele, ele vai acreditar. É assim que as coisas acontecem. Assim como todas as religiões, o Espiritismo também acredita que para vivermos melhor e chegarmos à perfeição, devemos seguir os mandamentos de Deus. Então, essa é a lei de todos os tempos, os mandamentos de Deus. Nem vou citar os mandamentos aqui, né, gente? Porque eu tenho quase certeza que vocês estudaram, vocês lembram, né? E daí se tornaria monótono. Um dia, Deus, da sua caridade, permitiu ao homem ver a verdade. Esse dia foi o advento de Cristo. Cristo é filho de Deus. Ele nos mandou o próprio filho para que nós enxergássemos as coisas. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crê que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo vai arrematar a obra, vai ir até o fim. E aqui eu quero dizer para vocês que, se vocês lembram, aqueles mais velhos, como era difícil ir num centro espírita, né? Meu avô era espírita e ele ia escondido no centro espírita. Ele tinha uma única irmã que era espírita e os dois iam escondido, né? Porque era pecado. Era horrível ir no centro espírita. E muitos anos foi assim. Seguido ainda me pergunto, mas a senhora é espírita. Ué, e por que eu não posso ser espírita? Né? Muitas vezes pergunto para a gente. E quando a gente pergunta para a gente que religião a gente é, a gente fica na dúvida. O que eu digo agora? Digo para ele que sou espírita ou digo para ele qualquer outra religião e ele fica me olhando, né? Porque se eu disser que sou espírita, ele vai me julgar. Então a gente tem que ter coragem para dizer eu sou espírita. A gente tem que botar lá nos documentos eu sou espírita, né? E aceitar e acreditar nisso, porque é isso que nos faz melhores. Desde que eu entrei nessa casa aqui, há bastante tempo atrás, não vou dizer que faz muito tempo, porque nunca faz muito tempo para a gente aprender, né? Eu me responsabilizo pela minha ideia. Desde o momento que eu entrei aqui, eu aprendi a ser espírita. E venho nessa caminhada, cada dia tentando melhorar. Que vocês também aproveitem sempre que vêm aqui, aprendam sempre quando vêm aqui. Obrigada, que assim seja. Fiquem com Deus.